Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui na nossa reunião virtual aberta da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santos. E durante alguns meses, os nossos membros são convidados para fazer uma palestra. E dando continuidade a esse ciclo, hoje nós vamos ter a honra de ouvir a nossa vice-presidente da comissão, a doutora Rosani Pascoal. Seja muito bem-vinda. E ela vai falar sobre um tema muito interessante, que é o marketing jurídico. E, viu que tem uma ótica sistêmica dentro desse tema dela, trazendo a ordem e o equilíbrio para dentro desse assunto. E eu falo aqui, saúdo a doutora Rosani, todos os presentes também em nome do presidente da subseção de Santos, Rodrigo de Farias Julião. E para quem não conhece a doutora Rosani, vou fazer um breve resumo, uma breve síntese do currículo dela, que é extenso, então eu vou ser bem objetiva. A doutora Rosani é a filha de Carlos Pascoal, em memória, e Jussara Maria de Andrade Pascoal. A irmã da Carla, casada com Ricardo, e mãe de 2 meninos lindos. Formada em Direito pela Unimes, aqui em Santos, pós-graduada em Processo Civil e Constitucional, Direito Processual Tributário na Unisantos, e trabalha atualmente com foco no direito do trabalho, direito do consumidor, direito sucessório. E já está nessa jornada do olhar sistêmico junto comigo já faz um tempo. Foi a minha colega de curso do Percepções Sistêmicas em 2017, lá em São Vicente, e a partir daí vem atuando com esse olhar, também faz parte, é membro do Grupo Trabalhista Sistêmico, que é um grupo focado para o olhar sistêmico no direito do trabalho. Então, Rô, eu posso te chamar carinhosamente de Rô. Eu passo a palavra para você. Eu peço às pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, usem aqui o chat, que depois a gente vai abrir um espaço para que ela responda. Então, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para você. Obrigada, Thaís. E realmente, essa caminhada aí tem sido muito boa, de muitos aprendizados, né? Desde que começamos aí. Gente, às vezes eu olho para cá que eu tô com o celular aqui do lado também, tá? Para ver vocês. Então, agradeço aí a todos os presentes que estão dispondo do seu tempo, né? Sempre que a gente dispõe do nosso tempo para ouvir, para aprender algo, é um investimento na gente, né? Que a gente faz, e isso é muito bom, né? Para quem vai ouvir depois, vai assistir depois aí na gravação também. Tá bom? Eu gostaria de parabenizar a comissão aí, quem teve essa ideia das palestras. Muito legal, muitas palestras boas aí que já tivemos e que teremos com certeza, tá? E dizer que é uma grande honra fazer parte dessa comissão, né? De amigos, né? Eu posso dizer assim. Bom, gente, eu escolhi falar sobre marketing jurídico, porque, na verdade, eu comecei a estudar esse tema para mim, né? Para eu ter segurança ao atuar nas redes sociais, ao estar, né, no meio digital, na verdade. E eu me apaixonei, da mesma forma como eu me apaixonei aí pelo estudo do direito sistêmico. E como tudo que eu aprendo, eu gosto muito de compartilhar, né? Eu vi nessa palestra a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto e agregar valor aí para os colegas. Então, eu estou nas redes sociais aí com página do escritório mesmo, né? Desde 2013 no Facebook, já há um tempinho, e 2017 no Instagram. Mas, para falar a verdade, eu demorei bastante, né, para ter segurança aí, para poder saber o que realmente podia fazer ou não, né, e aí comecei esse estudo, tá? Mas o que aconteceu? Com a pandemia, para mim, como para todos, né, uma coisa que vinha crescendo demais, que é a internet, né, teve aí um aumento
inimaginável, né? Acho que a gente evoluiu, sei lá, 5 anos, aí em um ano e meio, não sei, uma coisa assim absurda, né? E para a gente, o que aconteceu? A internet, ela passou a ser uma forma de nosso meio de contato, de fazer compras, farmácia, medicamento, alimentos, contratação de serviços, cursos, nossas reuniões passaram a ser virtuais, né? E ainda bem que temos aí a internet, né? E podemos realmente continuar aí nossos estudos, toda essa troca, né, que vem sendo feita. E por que com a advocacia seria diferente? Porque não estar nesse meio digital, né? A única diferença é que o advogado ele tem as limitações, ele não pode, como arquiteto, postar tudo que ele está fazendo, tudo, né, todas as contratações que ele faz, todos os clientes, a gente não pode. E, para isso, é importante que a gente tenha conhecimento, realmente, do que a gente pode ou não fazer, né? Como vocês devem saber, tivemos aí uma recente alteração no provimento que trata da publicidade e marketing jurídico na advocacia. Anteriormente era, na verdade, vigente ainda, né, porque o novo provimento ainda não entrou em vigência, ele entra no dia 22 de agosto, né, tínhamos o provimento 94, que era do ano 2000. O ano 2000 era a época da internet de escada, do Orkut, que eu não sei se alguns aí tiveram a oportunidade de conhecer, né, e quanta mudança de lá para cá, né, quantas alterações. Então, realmente, o provimento anterior, ele tinha muita defasagem, na verdade, dava ensejar muitas dúvidas, né, do que realmente a gente poderia ou não fazer. Não tinha previsão do que a gente vive hoje, né, do que é a internet hoje, do que são as redes sociais, né, muito diferentes do que eram na época lá do Orkut, né. Então, eu entendo que a gente precisa, que esse provimento, na verdade, ele veio em boa hora, né? Veio e assim eu vou mostrar para vocês, vou começar mostrando para vocês, na verdade, a minha visão sistêmica sobre o assunto. Porque depois a gente passa efetivamente aí para essas alterações novas, né, em relação à publicidade do advogado. O que eu entendo? Nós, advogados, somos parte de um sistema, né? Nós estamos dentro do meio jurídico e fazemos parte da OAB, especificamente, né? Para que possamos exercer o nosso mistério, nós precisamos ter o conhecimento técnico, isso é fato, né? E as leis, as formas de aplicação desse conhecimento. Especificamente em relação ao marketing jurídico, para atuar com segurança, a gente precisa também conhecer as condutas, né? As normas de conduta, tá? Então, a gente aprende aqui na Comissão de Direito Sistêmico que as leis do amor, elas são aplicáveis a todos os sistemas, certo? Então, nós fazemos parte da OAB, então, o pertencimento está presente, né? A ordem e a hierarquia, as normas que vêm da OAB, né, que regulamentam o exercício da profissão, e qual é essa ordem também, né? Seria o Estatuto da OAB, que é a lei federal, o Código de Ética e Disciplina, que se trata de uma resolução, e o provimento agora, o novo provimento 205 de 2021, que vai entrar em vigor no dia 22 de agosto, tá? O equilíbrio, eu entendo que, assim, com esse novo provimento, na verdade, a previsão é de que as regras, elas passem a ser uniformes para todos. Porque se a gente considerar que a internet, ela derruba qualquer barreira geográfica, na internet a gente não fala, né? Estou em Santos, estou no Nordeste, a gente não tem isso. Está todo mundo na internet. Brasil, Estados Unidos, não há mais essa divisão. E o que acontecia anteriormente? Cada seccional, cada subseção, ela tinha um entendimento sobre determinado assunto. A gente não tinha um equilíbrio. Então, eu entendo que, nesse sentido, o provimento vem para equilibrar as relações, né? Então, porque não fazia mesmo sentido nenhum cada subseção dispor de uma forma sobre um tema, né? O novo provimento, ele trouxe também alguns conceitos que são importantes, tá? No decorrer aí da minha fala, eu vou trazer também algumas outras reflexões em relação à minha visão sistêmica de outros pontos, tá? Então, o novo provimento, ele trouxe conceitos que são importantes, conceitos, no artigo 2º, ele traz os conceitos de marketing jurídico, de publicidade,
alguns conceitos que são um pouco técnicos e que, na verdade, nem, pelo que eu verifiquei, não existem no marketing, tá? Foi meio que uma construção específica para o provimento, como publicidade ativa e publicidade passiva. Depois eu vou pincelar um pouquinho o que seria isso, tá? E ele fala também o que seria a captação de clientela, que, na verdade, para o advogado, a captação de clientela é sempre indevida, né? A gente não pode usar esse termo, né? E esses termos, por serem técnicos, talvez eles demandem um pouquinho de estudo depois dos advogados, para entender quem realmente quiser se aprofundar nessa questão de impulsionamento, tráfego pago, né? Então, isso tudo é importante para a gente ter essa segurança jurídica aí ao atuar, tá? Temos algumas críticas já, elogios em relação ao novo provimento, aos artigos do novo provimento, mas isso, como tudo que é novo, acontece, é normal, né? A gente vai ver isso aí no decorrer aí da vigência desse novo provimento, tá? Um outro ponto importante também, que eu acho que visa também o equilíbrio na nossa atuação, é a previsão da criação de um comitê regulador de marketing jurídico. Ele vai ser responsável por acompanhar as mudanças, propor alterações também, e ele tem caráter consultivo, mas ele vai poder ter poder coercitivo também, né, no momento que ele precisar fazer uma intimação, uma autuação, tá? Então, eu entendo que para que a gente tenha sucesso, fluidez no exercício do nosso trabalho, a gente tem que manter essa ordem aí do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, e essa ampliação do olhar é importante, né, porque eu acho que o que a gente aprende, a gente consegue ver que a gente consegue aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, na vida, né, como um todo. E por isso que, às vezes, o pessoal pergunta, o direito sistêmico é aplicável só no direito de família? Não, mas isso se aplica em qualquer área do direito, né? Isso que eu acho que é o mais fascinante, né, desse estudo. Bom, vamos lá, gente. O marketing. O que é o marketing? O marketing, ele visa justamente fortalecer uma marca, uma imagem, dar credibilidade, confiança ao profissional. É uma série de estratégias, de técnicas que buscam agregar valor a uma marca ou a um produto, né, de uma forma bem genérica, tá? E mostrar que existe um produto ou um serviço que ele vai poder resolver ali um problema do seu possível cliente, tá? É a essência de um negócio. E aí, dentro do marketing, tem várias ramificações, tá? A gente pode até falar de algumas aqui, mas vou falar dos termos de uma forma mais genérica, tá? A publicidade é uma maneira de estimular o cliente a realizar a compra, né? Meio de anunciar ou promover um determinado produto ou serviço. A propaganda já seria aquela forma agressiva, né, de induzir a pessoa, de levar a pessoa a adquirir ou a contratação de algo. Litigar, por exemplo, coisas que a gente não pode fazer, né, o advogado não pode fazer isso. E o marketing de conteúdo, que ele é propagar produção de conteúdo informativo, né? Você vai educar a sua audiência, você vai informar sobre um direito, você vai mostrar ali, na verdade, a sua expertise, né? O que realmente você sabe fazer, o que você tem domínio, né? Sobre o que você tem domínio dentro do direito. E aí, com essa produção de conteúdo, esse marketing de conteúdo, você vai fazer com que o seu cliente, ou possível cliente, lembre de você, lembre do que você faz, né? Para quando precisar, ou vier a precisar, ele saiba onde procurar, né? Que você está ali. Então, os pilares básicos, o que a gente tem que ter sempre em mente, o advogado, tá? Para tudo o que for fazer. Sobriedade, discrição e conteúdo informativo. São esses 3 pilares que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente for fazer alguma coisa, principalmente na internet, tá? A gente não pode instigar litígio, compra dos nossos serviços, também não podemos fazer autopromoção, né? Captação de clientes, como eu falei, é sempre indevida, a gente não pode falar nisso. O novo provimento, ele trouxe 13 artigos, tá? Eu não vou ler os artigos, porque vai ficar cansativo, mesmo que eu colocasse aqui na tela para vocês também, eu acho que não seria legal. Depois, quem quiser realmente pode pegar o provimento. O provimento tem uma coisa muito interessante, que são os anexos ao final. Ao final, ele traz algumas situações, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, ele traz algumas situações, mas, assim, para tirar dúvidas mesmo, né, para esclarecer o que realmente
o advogado pode ou não pode fazer. Tá? Então, o que o advogado ele pode fazer? Ele pode postar, né, produzir conteúdo informativo, ele pode falar sobre casos de destaque na mídia, tá? Então, vamos supor que saiu aí um caso, os casos midiáticos, né, que a gente fala. Nem sei o que foi por último aí, mas teve algum caso relevante, que acho que foi do DJ, né, que bateu na esposa, não acompanhei muito, mas, então, assim, esses casos, o advogado, ele pode falar, tá? O advogado, ele pode falar, porque, assim, e sempre deixando claro que ele não teve acesso aos autos, que ele está falando com base no que a mídia expôs, não tem problema nenhum, tá? Pode mostrar a rotina do escritório, o dia a dia, o que ele faz, e aí uma coisa legal, né, a gente falando de Instagram, que eu gosto bastante, né, a gente pode usar os stories para isso, né, a gente pode usar os stories para essa conexão com o público, né, com a sua audiência. Então, você pode mostrar ali seu dia a dia, uma coisa que de repente você faça sempre, academia, um café, não sei, alguma atividade aí que você faça fora do teu trabalho, né, isso é bem legal. Caixinhas de pergunta, umas coisas, assim, uma das dúvidas que o pessoal tem bastante, né, posso responder caixinha de pergunta? Eu entendo que pode, desde que você não responda caso concreto, né, você não pode, porque a gente não pode responder fazer consulta, na verdade, né, pela internet, assim, eu digo ali, ó, vou gravar um vídeo lá respondendo uma consulta que alguém me fez. Não posso fazer isso, né? Então, tem uma outra questão também que é da habitualidade. Isso também não ficou claro nem com o novo provimento, né? Quantas caixinhas, de repente, eu poderia responder, ou então, em quantos programas eu poderia aparecer por semana para falar sobre o direito? Não tem isso, não tem um número X, né? Não tem uma limitação. Então, acho que vai também daquela questão da gente ver um equilíbrio, né? Para evitar. Eu defendo, na verdade, que a gente tem que fazer o que está aí e evitar realmente, né? Passar por um procedimento ético-disciplinar, acho que não vale a pena, né? A gente tem que ter conhecimento das regras, das normas. Eu defendo a atuação dessa forma na internet, tá? Usar Google Ads. São Paulo, na verdade, já permitia, tá? Mesmo antes do novo provimento, né? São Paulo já tinha uma ementa que falava que a gente podia usar o Google Ads. E aí, seriam anúncios. E o que é possível colocar nesses anúncios? São os dados de contato, as especialidades, nada além disso também, a gente não pode usar nenhum tipo de expressão imperativa, me contrate, o melhor da cidade, nada disso, né? A gente não pode fazer. Impulsionamento, que é uma novidade, que veio aí de forma expressa, né? Impulsionamento de publicações, de conteúdo informativo, sempre, tá, gente? Isso não muda de forma alguma, sempre vai ser conteúdo informativo, né? A gente... questão em relação a usar foto de perfil, dados de contato, a gente pode usar. Na verdade, tem até o pessoal tem uma divergência, né? Anteriormente, o pessoal falava que telefone não poderia, WhatsApp não poderia, porque o código de ética, ele fala em e-mail, mas ele também já é de 2015, se não me engano. Olha aqui, é 2015. Ele falava que só podia colocar, na verdade, o e-mail, né? Mas com o passar do tempo, o pessoal foi colocando outros dados de contato e agora, nesse novo provimento, vem expressamente falando que pode se utilizar de qualquer dados de contato. E não faz muito sentido, né? Se a gente for pensar, mesmo antes do provimento, você, para ter uma rede social, você tem que ter um e-mail. Se a gente for ver, está tudo ligado, não tem muito como fugir disso, né? Você não pode você pode entrar em contato por e-mail, mas não pode entrar em contato pelo WhatsApp, é só uma outra forma, né? Se a gente for ver, não faz muito sentido. O que o advogado não pode? Algumas coisas expressas aí nesse novo provimento, né? O advogado no tráfego pago, que seria quando ele impulsiona uma publicação, né? Ou tanto de Google Ads quanto o conteúdo informativo, ele não pode, por exemplo, mencionar a estrutura do escritório. Isso já se falava anteriormente, o Código de Ética, ele prevê também,
que você não pode colocar lá que teu escritório tem tantos metros quadrados, que você não pode fazer esse tipo de menção, né, ao escritório. Postar foto é uma coisa, mas você mostrar lá o interior do teu escritório, que teu escritório é isso, é assim, é assado, isso não pode, tá? As duas atividades no mesmo local continuam sendo proibidas, né? Você não pode oferecer duas atividades, isso não mudou, tá? A única atividade permitida é de advogado e professor, né? Divulgação quanto a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade, a gente não pode fazer isso de forma nenhuma, tá? Em meio nenhum. E a gente aí é só quando realmente o cliente entrar em contato com você que você vai poder falar. Caso concreto, uma outra dúvida muito comum. Posso postar sentença ou não posso postar sentença? Muita gente faz. Também já fiz, não sabia que não podia. É muito comum a gente, né, não vou falar que não, porque a gente vai aprendendo, né? E a gente não pode postar sentença, tá? Mesmo que você tire lá os dados do teu cliente, que você não identifique o teu cliente, isso agora está expresso que você não pode fazer, tá? Não, a gente não pode, né? Isso já não podia, na verdade, identificar o cliente, né? Você não pode também falar sobre caso concreto, sobre seu patrocínio, né? Isso a gente não pode. Nome de cliente, isso já está no código de ética. Repostar depoimento de cliente, a gente pode ou não pode? Eu entendo que não, tá? Porque assim, o que a gente tem que observar? Vamos imaginar que eu sou advogada da Nike. A Nike vai lá e faz um stories. Olha, a doutora Rosani, maravilhosa, resolveu um problema meu, perfeita. Ela é ótima advogada, empresarial. Aí eu vou lá e reposto stories. Vai me beneficiar ou não vai me beneficiar? Né? E aí a gente vai caracterizar a captação de cliente. Não tem como, né? Vai caracterizar uma autopromoção. Então, tudo a gente tem que se perguntar. E aí, eu coloquei esse exemplo porque fica fácil da gente ver, né? Que realmente não é legal. Fazer críticas à atuação de outros colegas, ou, eu sou melhor do que o fulano, também essas coisas a gente não pode fazer. Oferta de serviços a gente também não pode fazer, não pode incentivar o litígio. Uma coisa que agora veio expressa no termo do novo provimento a gente não pode anunciar especialidades que não se tenha comprovadamente, né? Então, eu não posso colocar lá, sou especialista em tal área, se eu não tiver aquele certificado, tá? Tem, até no artigo fala que a OAB, ela pode solicitar comprovação, né? Então, eu acho bem... A gente não faz isso, né? Mas, sei lá, de repente... Eu acho que antigamente, eu lembro que numa live que eu fiz, houve essa conversa, e se falava que sim, você poderia colocar mesmo que você não tivesse especialização. E agora veio expresso dizendo que não pode, ou você é especialista ou você não é especialista, ponto. Uma coisa que veio também, que me chamou bastante atenção, fala assim, eu vou até ler o artigo porque eu achei ele bem interessante. O advogado, olha, fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo. Porque tem muita jogada, a gente vê, né, na internet, começa lá a postar o carro, a casa, a viagem, os advogados mais blogueiros. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, porque de repente isso vai chamar atenção, né, dependendo de quem é o teu cliente final, claro. Então, eles acham que, eu não sei, eu entendo que tenha sido nesse sentido, né, de evitar aí essa autopromoção, né. E esse artigo, ele continua falando aqui, bem como menção à promessa de resultados ou utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Na verdade, eu entendo que é importante colocar isso, mas a gente sabe que a advocacia, ela é uma atividade de meio, não de fim, né? Isso está lá no nosso estatuto, a gente não pode, na verdade,
falar que, a gente, vou ganhar esse caso. Não, esse caso já, isso aqui tá ganho, não tem, né, não tem problema. Thaís quer falar? Eu acho importante a gente colocar essa pergunta aqui do Rony, até Ah, eu para vou no depois a chat. gente não voltar. Eu também estava com essa mesma dúvida, ele leu meus Então, pensamentos, sobre a questão da especialidade. Então, assim, ele coloca aqui, colocar as áreas de atuação pode, o que não pode é anunciar, por exemplo, a Thaís sim, é sim. especialista em direito de família, e eu Isso. não tenho uma pós-graduação em direito de família. Após. Mas Na eu posso verdade, o falar que eu artigo, sou advogada sim, de atua na direito área de família. que atua na área das Eu não vejo, famílias. sim, sim, eu não vejo problema nisso. Até porque o artigo, não vou achar agora qual é, mas ele fala em especialização ou comprovada, eu não vou lembrar agora, gente, depois se eu lembrar no finalzinho, eu vou falar para vocês. Então, uma pessoa que não tem uma pós-graduação, um advogado que trabalha e atua há 30 anos, que é mais especialista do que quem fez, às vezes, uma pós-graduação, ele não pode falar que ele é especialista Não, em na direito de verdade, família. então, na verdade, eu acho que eu entendo que pode, sim, porque o artigo ele fala, é que eu não estou achando agora, eu queria Não achar tem o termo problema, certinho. depois Mas é mais ou você... menos isso sim, Thaís. Se ele tem Tá, comprovada especialidade pela atuação também, sim, perfeito, pode. tá bom, Tá? Isso legal. sim. Tá. E O que ele eu não posso é perguntou aqui. falar que eu sou trabalhista e nunca fiz nada trabalhista só para dar aquela incrementada, para dizer que eu tenho mais alguma especialidade. Sim, sim. De repente colocar ali alguma coisa que você nunca fez, né? Nunca Entendi. atuou, não tem Aham. experiência nenhuma, né? Tá, tá bom. E aí ele fala Tá. aqui uma questão sobre os elogios ou depoimentos de clientes espontâneos no site ou outras mídias. Então, a gente não tem como controlar o que o cliente vai fazer. Então, o cliente, ele pode. Quem não pode é o advogado. O advogado não pode fazer autopromoção. Então, o repost seria uma autopromoção. Agora, o cliente, se ele faz um elogio na mídia dele, mesmo que no site deixe lá um depoimento, eu não vejo problema, Tá. né? Se ele te marca num story, você não pode postar aquele story, a Eu princípio. entendo que não, Uhum. porque aí você acaba. Tá, é como se Se a fosse uma gente for pensar a fundo, repostagem. né? Você vai acabar, você Sim. vai estar falando que, olha, esse cliente, ele gostou pra caramba do meu serviço, Uhum. né? Você vai estar lá. Porque, assim, é o que a gente fala muito no marketing, o pessoal fala muito de prova social, né? De você colocar os depoimentos na área jurídica, eu entendo que a Sim, gente não pode fazer isso, tá bom. por conta dessa vedação da autopromoção, né? Uhum. Da captação de clientela, tudo isso, eu acho que entra aí, Perfeito. E são coisas tá tão bom? pontuais e tudo tão novo, né? Que a gente Sim, está sim, é o que eu tentando falei, entender esse território. sim, eu acho que é legal a gente debater justamente por isso, né? Como eu falei, já postei sentença sem colocar lá o nome do cliente nem nada, porque você fala, poxa, às vezes você fica tão contente, você fala, caramba, consegui isso, tal, mas poxa, não dá, Sim, eu né? vejo Agora tá muito. expresso, e Ainda não, tem tem bastante muito, advogado que eu tem. aposentei. Bastante, a mesmo você debater, né, pegar um caso teu e começar a colocar lá e debater o caso Uhum. no IGTV, no Stories. Tá. É, E uma outra dúvida: os advogados que vão até a rádio ou programas de TV, eles. Isso não seria uma autopromoção também? então, na verdade, até tem uma disposição sobre isso. Vamos ver aqui. Ele, ele fala que o advogado, deixa eu ver se eu vou achar agora. Você comentou que tem algo sobre que não ficou estabelecido Não, quanto à exatamente habitualidade. a Então, a habitualidade. habitualidade, na verdade, é uma questão que sempre já vem desde o outro provimento, essa discussão, né, de quantas vezes, de repente, eu poderia aparecer na TV ou na rádio para falar sobre casos, mas isso não tem. E Tá, também não veio falando nada sobre mas o isso. que você acha, assim, a sua opinião? O que você entende sobre essas pessoas que participam de programas e tudo Na mais? verdade, tem aqui no provimento, tá? É que, assim,
Tá tudo bonitinho, né? Mas agora a chapa tem que estar aqui. Relaxa, Rô, é só para dizer assim, o que que você Não, mas pensa sobre eu acho que isso? não tem problema, desde que o advogado ele vá lá para explicar sobre um direito, explicar Uhum, sobre um caso. Isso não tem, tá. tanto acho que o Código de Ética como o próprio provimento, ele fala isso. O advogado ele só não pode realmente, ele não pode colocar lá no final, olha, eu sou especialista nesse caso aqui, me contrate se acontecer alguma coisa Uhum, nesse sentido. Ele não pode, as mesmas coisas que a gente não pode fazer nem no on, nem no offline, a gente também não vai poder fazer na rádio nem tanto que assim, a previsão expressa no Código de Ética é de que a gente só poderia na rádio informar o e-mail. uhum, É esse artigo que fala, que acho que tá. é o artigo 40. Ele fala que a gente só poderia informar o e-mail, nesses casos de comparecimento em E que rádio. é uma coisa assim, eu trouxe esse Mas assunto porque eu acho interessante, né, sobre a evolução e as colocações e o quanto realmente existe um certo equilíbrio para que todos sejam contemplados com as mesmas regras. Porque, por exemplo, a gente fala do e-mail que seria o único contato, mas se alguém colocar hoje no Instagram, Rosani Pascoal já te encontra. Ou não tem esse Tatiane, filtro. né? As pessoas têm hoje mais meios de fazerem isso, de encontrarem esse advogado. Então, se eu vou num programa de TV toda semana, e aí a pessoa anuncia que eu sou uma advogada especialista em direito de família, como eu já vi em alguns programas, né? Ah, fulana, doutora tal, especialista em direito de família, blá, blá, blá. Isso, ao meu ver, assim, agora é a minha opinião que eu estou trazendo aqui, tá, gente? Eu entendo que é uma autopromoção, porque é uma exposição que você está ali falando a sua opinião sobre um caso. Tem Sobre um alguns, tema. tem um jornal, agora eu não lembro direito qual que é, que eles fazem perguntas jurídicas, e o advogado dá essa consultoria, inclusive, porque ele não comenta caso. Acaba respondendo um caso concreto, né? Exatamente, ele responde casos Sim. concretos. Eu estava assistindo outro dia, eu falei, gente, pode isso? Porque não está ali para comentar um caso de repercussão, um caso midiático, como você falou. Não, ela fazia perguntas sobre direito de sucessão, inclusive, da herança e tal, e aí as pessoas iam se consultando. E era na Globo, se não me engano, eu vou até procurar esse jornal. E, enfim, Então. e aí né? Acaba sendo, né? Um tipo de Mas promoção. da mesma forma, Thaís, quanto à questão do pagamento de anúncios, né? A gente Uhum, sabe que não pode, mas o que a gente vê na prática? A sim, gente vê grandes escritórios anunciando em locais que não pode. sim. Aqui em Então, é Santos, assim, na revista T, foram anos, né, gente? Para quem é daqui da jornal A cidade, Jornal Tribuna, da né? Aquelas Charra, de meia página. meia página, não era uma notinha de rodapé, entendeu? Então, é aquilo, né? As normas estão aí, a gente sabe o que pode, o que não pode, e aí cada um na sua consciência vai fazer ou não, né? São É, escolhas, é autorresponsabilidade, uhum, né? São riscos. Já ouvi advogados de escritórios grandes falando, olha, eu anuncio mesmo porque eu prefiro responder a uma uhum, infração ética do que deixar de ter cliente. Então, assim, sim. gente, aí, né? Eu acho que a coisa vai caminhando para olhar mais para frente para isso especificamente. Até o Rony colocou aqui também, no SPTV aparece com uma boa frequência um colega advogado que é anunciado como nosso advogado e fala sobre direito condominial. E Então, sim, eu entendo como promoção, sem dúvida. Ele é um porque aí, por especialista exemplo, em direito ele de condomínio, então, E aí ele está ali sempre, né? Ele não foi sempre. convidado, né? Olha, nesse dia nós vamos falar, vamos Sim. entrevistar, vamos receber o advogado para falar sobre o tema X. Não, ele está lá habitualmente. Então, Uhum. né, ele está lá sempre. Não entra na questão da habitualidade. Aí É. eu acho que Sim, extrapola, sim. né? Sai um pouco do que realmente do que o código tenta prevenir, Eu né? acho um assunto Com bem certeza, legal. E em algum momento isso vai vai vir à ser tona. trazido, né, Rô, com mais objetividade, porque Sim. eu acho assim, melhorou muito, mas ainda falta. A gente está na mídia o tempo Sim. todo agora, a gente tem uma exposição completamente diferente. E, enfim, mas maravilhoso, estou Mas aqui é um anotando as tema coisas.
É um tema que rende muita discussão aí, viu? Já anotei a sobriedade, e aí me fala, e os TikToks? Conta para mim. Vou chegar no TikTok. Então vai, vou passar aí a palavra, continua. Tá bom. Então, em relação à autopromoção, mais uma questão. A gente pode fazer check-in no fórum? A gente pode postar foto? Tô no fórum. Pode, não pode? Então, eu acho que, assim, depende muito do contexto, né? Você vai colocar lá que está no fórum, mais um dia de trabalho, mais uma audiência, mais uma sustentação oral, nossa, mostrou lá, tirou foto, né? Olha quantos processos no fórum, alguém está com saudade do fórum, alguma coisa nesse sentido, não vejo problema algum. É o seu local de trabalho, da mesma forma que se de repente você posta uma foto no teu escritório, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque se de repente você diz que é advogado trabalhista, você está lá no fórum de trabalho, nada mais certo, né? Não vejo problema algum. Agora, vamos supor que você poste lá uma foto ou um check-in no fórum da Justiça do Trabalho e coloque lá mais um cliente satisfeito. É autopromoção ou não é? Sabe, tem uma linha que eu acho que também é bem tênue, que a gente vai ter que, se quiser, claro, né? Eu acho que é aquela questão. De você se perguntar algumas questões, né? Poxa, será que isso daqui eu estou me autopromovendo? Não estou? Tem coisas que a gente faz, que se a gente for se questionar, de repente, a gente vai ver que é autopromoção. É como você falou, é tudo muito novo, né? As redes sociais, a gente está entrando nesse mundo aí, e tudo vai acabar gerando muita discussão, muita dúvida. Não tem como, né? E eu acho que esse é um debate interessante por isso. A gente tem que realmente fomentar essa discussão, né? Como você falou, dos programas aí, são N, né, situações que a gente vai ter que se deparar e, de repente, discutir, tá? Para quem está nas redes sociais, já deve ter ouvido falar da CTA. O que é a CTA? Que é a Call to Action, que é uma chamada para ação. O advogado ele não pode usar essas chamadas para ação que são usadas no marketing. Calma. A gente não pode usar frases imperativas, né, no sentido de me contrate, entre em contato comigo, marque uma consulta, vamos agendar uma consulta. Então, a gente tem que tomar cuidado com que palavras e como é que a gente usa, né? Porque, realmente, teus contatos estão todos lá em cima, né? Então, a pessoa sabe onde te procurar, sabe, né, como entrar em contato. Então, a partir do momento que você só pode postar conteúdo informativo, né, que vai educar a tua audiência, que vai informar a tua audiência sobre os direitos, sobre, de repente, como resolver um problema que ela tem ou que ela possa vir a ter. Então, você não tem essa necessidade de colocar, me contrate, olha, eu sou o melhor da cidade, eu sou, né, o melhor da região. Não dá, a gente não pode fazer isso, tá? Uma coisa que veio expresso aqui no provimento, que eu achei interessante, e tinha também muita discussão, porque tinha muito advogado postando sustentação oral, audiência, vídeo de audiência, e a gente ficava naquela, pode, não pode, tá certo, não tá. O que ele fala aqui? Na divulgação de imagem, vídeo ou áudio, inclusive audiências e sustentações orais, desde que não alcançados pelo segredo de justiça e que não se identifique as partes, o advogado pode sim. Então, por exemplo, ele foi lá fazer uma sustentação oral, ele pode postar um vídeo dele sustentando oralmente. Ele pode fazer um vídeo dele na audiência, né? Falando, inquirindo testemunhas, né? Fazendo perguntas. Agora, ele não vai poder postar a votação do recurso, o julgamento, né? Num colégio recursal, numa segunda instância. Então, por quê? Para evitar justamente que aí entra naquela mesma questão de postar sentença, de postar o resultado, né? Identificar as partes também não pode. Então, e aí ressalvado, né? Vem no artigo dizendo, ressalvada a hipótese espontânea de caso coberto pela mídia, tá? Uma coisa que veio também diferente aí no provimento em relação à venda de bens e eventos, no caso, livros, cursos,
seminários e congressos quando o público-alvo for de advogados ou no meio jurídico. Nesses casos, pode-se utilizar a publicidade ativa, desde que observadas as limitações, né, previstas tanto no Código de Ética como no provimento, mas você pode entregar cartões, porque a gente não pode, né, chegar lá num lugar, começar a distribuir cartão, distribuir panfleto do escritório, mas se você estiver no meio acadêmico, junto com advogados em eventos jurídicos, não, claro, para fazer a publicidade ativa desses serviços, dos livros, de cursos, aí não tem problema nenhum, tá? Como eu falei no comecinho, o provimento ele tem um anexo que é bem interessante, tira... Thaís, travou? Para mim, não. Rô, a sua imagem estava travada, agora que voltou ao normal. Não sei se foi só para mim. Também? É. Até onde vocês ouviram? Agora tá. Não, você não. O áudio foi ok, mas estava travada o áudio a sua foi. imagem. Tá. E vocês travaram para mim, então pode ter sido a minha então internet. foi isso, beleza. Desculpa. Tá. Não, sem problema. Então, quanto ao provimento, ele tem um anexo, né, que ele tira bastante dúvidas ali, fala de chatbot, resposta automática, né, nos sites, fala de bastante coisa. Eu vou falar de algumas coisas aqui que eu acho legal para quem vai começar, para quem está começando aí na internet, né? Então, o que a gente tem que lembrar sempre? Compartilhamento só de conteúdo informativo, tá? E aí, você vai fazer o quê? Primeiro, você tem que estudar teu cliente, mais importante, né? Você vai falar para quem? Você vai falar para um cliente final ou você vai falar para advogado? Você vai falar sobre conteúdo informativo para cliente final, pessoas que vão querer te contratar, ou para advogados que, de repente, você tenha lá um curso que você ensina o advogado, então você tem que ter, não que precise dividir, né, separar isso, mas você precisa ter isso em mente para você também poder produzir seu conteúdo, né? E qual que é a finalidade da produção de conteúdo? Mostrar que você realmente domina aquele tema, né? Mostrar autoridade. Então, se você for falar para cliente final, você não vai usar juridiquês, você não vai usar termo jurídico porque não faz sentido. Você tem que tentar, né, mostrar da forma mais clara possível para o cliente, para o possível cliente, né, que seria aí a tua finalidade de vir a ser contratado, né? A questão da humanização do perfil, que muito se fala, né? Eu falei lá em cima que é a questão de você, de repente, mostrar ali teus bastidores, teu dia a dia, uma atividade que você faz fora da advocacia. A gente precisa pensar o quê? Pessoas se conectam com pessoas. A gente não vai atrás de um logotipo, você vai ali querer ver quem é que está ali por trás daquele perfil, né? Quem é a pessoa que está falando ali, que está mostrando seu conhecimento, né? Então, isso é importante. Então, falar sobre a sua história do escritório, por que você faz o que faz, né? Como que você, de repente, descobriu aí as suas áreas de atuação, seus valores, sua visão, e principalmente o diferencial, né? Porque se a gente for pensar, daqui a pouco tá todo mundo na internet. Da mesma forma que a gente falava que tinha um advogado em cada esquina, também, né, já tem muitos advogados. Mas eu não acredito nessa questão de mercado saturado, né? Eu acho que tem cliente para todos os advogados, como a gente também aprende que a gente tem o cliente certo e o advogado certo, né, para cada cliente. Então, eu não acredito nessa questão de falar que o mercado está saturado. Uma das maiores dúvidas aí que eu vejo o pessoal falar em relação à constância, né? Eu estou falando aqui mais em Instagram, que é o que eu mais gosto, tá, gente? Mas eu vou chegar lá, a Thaís falou do TikTok, eu vou falar do TikTok também. A questão da constância, né, na produção do conteúdo, que acho que é uma das maiores dúvidas. Eu acho que, assim, a partir do momento que você sabe para quem você quer falar e o que você quer falar, aí vai de uma questão de você se organizar, planejar. Tem alguns programas, alguns aplicativos muito interessantes para você deixar a postagem pronta já, você fazer um esquema ali de quando vai postar, horário, o que você vai escrever, é bem legal, tá? A questão de aparecer também, eu acho que é a segunda maior dúvida, né, de você perder aquele medo de aparecer, de falar em stories, de falar em vídeo, de comentar alguma coisa. E assim, uma coisa que a doutora Vanessa falou ontem na live, seja menos crítico com você, exija menos de você,
se acolha mais, né? Da mesma forma que você acolhe o próximo, você, da mesma forma que, do mesmo carinho que você tem com os outros, tenha com você, seja menos exigente. É o que eu falo, porque a gente é muito crítico, né? Eu sou muito crítica comigo. Se eu for ficar olhando tudo o que eu faço, de repente eu não posto nada. Então, a gente tem que soltar e a coisa flui, tá? E assim, vídeo, gente, é só com o tempo, né? Tudo, na verdade, que a gente vai fazer. A gente começa e a gente vai melhorando a partir do momento que a gente vai fazendo, né? Se dispõe a fazer, a aprender, a melhorar. Não tem outra forma, não vejo outra forma, né? A questão de estudar o cliente ideal, que é a persona, né? Que a gente fala muito no marketing. E assim, eu vou deixar uma questão aqui. Você já pensou que, de repente, seu cliente ideal não está no Instagram? Porque vai depender muito da sua área de atuação, né? Falando aqui especificamente, pessoas mais velhas geralmente não estão no Instagram. Então, se você atua numa área que os clientes potenciais, têm uma idade maior, de repente eles vão estar no Facebook, de repente eles nem vão estar na internet, de repente eles vão consumir conteúdos de outras formas. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, claro. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre, quem não é visto não é lembrado, é aquela questão do networking, né? O networking é todo dia, toda hora, onde quer que você esteja, deixar as pessoas saberem o que você faz, né? Não de uma forma agressiva, mas que as pessoas saibam que, assim, às vezes o teu vizinho precisa de um advogado na área do direito do consumidor e ele não sabe que você é advogado. Ele vai procurar na internet, vai contratar lá um teu colega que está na internet e você não. Então, de repente, não quero postar todo dia, não quero aparecer. Tá, mas tenha lá, pelo menos, como a pessoa te encontrar. Então, o que o advogado pode fazer? Ele pode ter um blog, ele pode ter um site, ele pode escrever um livro em coautoria, ele pode escrever artigo para outros sites, né, participar de cursos, de eventos, são tantas coisas que, de repente, você pode fazer para estar, né, para ser, na verdade, notado, né, e que as pessoas possam te localizar. Acho que o mais importante é isso. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, pensa, você vai comprar uma coisa ou você viu um anúncio de algo na rua, sei lá, você não vai procurar ver se tem Instagram para ver se tem mais alguma coisa interessante, você vai procurar no Google para ver se tem um site, se tem um blog, se tem algum outro conteúdo que de repente te interessa. A gente faz isso. Então, eu acho que é, assim, essencial. Hoje em dia não tem como a gente estar fora, né, da internet. A questão do... Então, assim, por exemplo, um advogado de previdenciário que faça mais a parte de aposentadoria, de repente não vai ter cliente no Instagram, né, possíveis clientes aí que ele alcance, mas no Facebook, sim, que as pessoas com uma idade maior, de repente, estão lá mais facilmente no Facebook. Se você é advogado de startup, você vai estar no Instagram, porque, né, quer dizer, aí o pessoal te acha de qualquer jeito, né, o pessoal geralmente jovem, empreendedor, né, e falar em empreendedor, a gente precisa ter acho que a gente precisa mudar, né, esse mindset do advogado que não tem muito essa visão, né, a gente precisa passar a ter a visão de que a gente é uma marca, que a gente tem que fortalecer a nossa marca, né? Como eu falei lá no começo, o que é o marketing? Ele visa fortalecer uma marca, dar credibilidade. E é isso, a gente não tem essa mentalidade, né? Pelo menos, não sei os mais jovens agora, mas a gente não saiu da faculdade com essa ideia, né? A gente pensava nisso quando? Quando via um escritório com um nome, uma sociedade de advogados, e não um advogado sozinho, né? Eu tô falando assim, advogados que trabalham sozinhos, ou escritórios menores, unipessoal. A gente não tem muito essa mentalidade. Isso é legal a gente também procurar estudar, né? Ter isso em mente. Então, a estratégia é importante, né? Quando a gente fala de rede social, de internet, para justamente escolher, então, a rede social. Meu cliente deve estar aqui. Então, eu tenho que saber como é que essa rede social funciona, as ferramentas, como que distribui, como é que essa rede social distribui, então, o que eu vou produzir. Você precisa ter pelo menos um mínimo de conhecimento de saber como as coisas funcionam, né? Para você também ver o que dá certo e o que não dá certo. Acho que a internet também tem muito isso de teste, né?
Você vai fazer um vídeo, de repente não é legal, você vai fazer um texto, um post carrossel, um post estático, um post em áudio. Podcast também é uma coisa que está bastante em alta, né? O pessoal gosta muito de ouvir. Tem muita coisa. É a gente parar e pensar realmente o que a gente pode fazer, né? Desde que dentro dessas limitações todas aí que a gente tem, tá? Uma outra coisa interessante é a questão do impulsionamento, né? A gente vê lá embaixo das publicações, né? Impulsionamento. Ou então tem um outro termo que eu não lembro qual é. Eu já vi muita gente aí grande de marketing falando que ali não é legal, que você não deve investir naquilo, que ali a entrega do teu conteúdo vai ser muito pequena. Então, o advogado ele vai ter que aprender mais isso, né? Se ele quiser realmente entrar, né, nisso de post patrocinado, saber como entende, ou pelo menos ter uma ideia, porque se ele for contratar uma agência, ele tem que saber, né, o que o pessoal está fazendo lá. Então, eu acho que é importante isso. O TikTok, Thaís, vamos lá. TikTok e as dancinhas. Na verdade, o provimento, ele fala que o advogado ele pode se utilizar de qualquer ferramenta, de qualquer rede social, fala explicitamente de YouTube, tá? Eu acho que também não teria sentido ele falar, pode TikTok, pode isso, pode aquilo, porque as coisas vão mudando, né? Hoje a gente tem essas redes sociais, amanhã a gente não sabe quais serão, se essas continuarão a existir ou não, né? Eu acho que o TikTok, desculpa, gente. Eu acho que o TikTok, da mesma forma que teve a polêmica do Reels, né, das dancinhas, eu acho que a forma como é utilizada a ferramenta não faz diferença de qual ferramenta. Tem advogados que estão fazendo muito sucesso, estão captando clientes no TikTok. Eles têm uma estratégia legal, já vi 2 advogados, tanto de direito previdenciário como direito consumidor. Eles fazem vídeos informativos ali sobre o direito dos clientes e tem uma audiência, assim, enorme, um negócio, assim, que Instagram fica no chinelo. Então, eu acho que é muito disso, né, de você saber qual é o teu cliente, o que você vai falar, como você vai falar. Essa questão de dancinha, não dá, né? Imagina, gente, aí entra na sobriedade na descrição, né? Cadê? Onde foi parar a sobriedade de descrição? Teu Nossa, com cliente vai... certeza, Rô. Não, fala. Teu cliente vai ver lá você dançando, tá? Não dá, né? Eu acho que... Aí tá lá numa audiência super séria, numa reunião, alguém olha lá, começa a mostrar lá a advogada dançando. Gente, não dá. Eu Você acho que sabe tem coisas que que a eu, gente... eu vou compartilhar com vocês aqui que uma amiga me mandou um vídeo e era TikTok. Eu não sei, na verdade eu vou falar, eu não entendo muito bem. É um vídeo, eu acho que era um Reels, porque era no Instagram. Eu não sei se tem como colocar o TikTok no Instagram, porque tem. Então, tem. estava escrito lá TikTok, mas era no Mas Instagram. era do Rio, tá? No Rios, exato. E a advogada era uma advogada, mostrava ela dentro do escritório dela. Sabe aqueles vovô TikTokers? Não sei se vocês Não entendo muito de conhecem. TikTok. São 2 idosos que Não. fazem vídeos super engraçados. Acho até que ele faleceu faz um mês. E tem um vídeo deles que eles falam vários palavrões, assim, ela, né, no caso, a vovó TikToker fala um monte de palavrão e a advogada encaixa essa fala dos palavrões com o atendimento de um cliente, ela riscando a agenda, ela bater na porta. Aí eu falei, gente, fui ver o perfil, óbvio, tá vendo? Acabei dando visibilidade para ela. Ela conseguiu o que ela queria. Não ganhou like, mas eu engajei no perfil, porque acabei olhando, porque eu falei, será que é advogada mesmo? E era. E eu fico pensando nos clientes. Então, tem coisa que não dá, né? Não dá, Não realmente. combina, gente. Não Não, combina. não... Mas, Rô, e aí nesses casos, como que fica a fiscalização? Quem que vai ver isso? Quem que vai olhar, por exemplo, nesse caso, porque ela expressamente xinga, assim, né? Como se ela estivesse xingando os clientes dela, e entre outros que a gente conhece, que descumprem praticamente tudo que você falou para a gente aqui, que são as regras e tal. Sim. Então, a despeito do bom senso, como que fica isso na prática? O que a gente vê muito, tá aí, são denúncias, né? Eu acho que o TED, como a gente sabe aí, tá sobrecarregado, né?
com muitas coisas. A questão da fiscalização, realmente, tem muitas coisas novas no provimento também que eu não sei como é que vão fazer para fiscalizar, mas eu acho que acaba funcionando muito por denúncia, pelo que eu sei. Ok, tá certo. Hum. Deixa eu só aproveitar e falar que o Rony colocou aqui também sobre o vídeo em sustentação oral. Essa questão do vídeo em sustentação oral, penso que é complicado, pois como ficaria o direito de imagem de pessoas que apareceriam no vídeo ou seria considerado parte, entre aspas, da paisagem? Então, eu já participei de algumas reuniões aí com o pessoal que está mais tempo no marketing. O que que eles falam? Que o advogado teria que tomar esse cuidado de filmar a si próprio, o seu serviço. Ele vai poder demonstrar ele trabalhando e não os outros. Sei que tem casos que vai ficar quase impossível fazer isso. Como se tivesse um celular gravando a pessoa falando na frente do computador. Então, não mostra quem está na reunião, mas mostra o advogado falando. Ou, como eu já vi, né? Tem um advogado que ele posta muitas audiências dele, ele põe o celular na lateral, então mostra ele, mostra o computador, ouve-se, claro, todos falando, né? Mas ele procura colocar sempre quando ele está falando, e não aparecem as outras pessoas. Isso numa reunião, numa audiência virtual, né? Entendi. Então, novidade, né? Então, são coisas novas, né? Isso, na verdade, não tinha nenhuma previsão expressa sobre isso, né? Tá certo. Então. Bom, obrigada. Tá. E para finalizar aqui, o que eu queria falar para vocês, ainda sobre o Instagram, né? Que eu acho que. E aí vem uma outra questão sistêmica que eu consigo observar, né? A gente vai encontrar de tudo no marketing, né? Falando sobre Instagram, falando que você tem que ter um perfil milimetricamente organizado, falando que o seu perfil pode isso, não pode aquilo, não pode cor clara porque é infantil, não pode pôr cores fortes porque fica bagunçado, não pode isso, não pode aquilo. Gente, eu acho assim, nem tudo que funciona para um vai funcionar para outro, como em tudo na vida, né? Então, a gente tem que ter bom senso e a gente tem que ver o que realmente cabe para nós. É aquela questão da gente estar no nosso lugar, né? Quando a gente sai do nosso lugar, a gente quer se colocar dentro de caixinhas, dentro de padrões, de coisas que estão falando que tem que ser, mas que você não combina com você. Vai acontecer o quê? Você vai perder sua força, né? Você não vai conseguir fazer um trabalho legal. Então, desde que você esteja dentro, né, das normas, das regras direitinho, eu acho que você tem que manter principalmente a sua essência, né? Eu acho que você tem que prezar por isso, porque você vê perfis de sucesso, e aí sucesso a gente, cada um tem uma definição, né? Mas, de repente, perfis grandes, perfis que, de repente, engajam, perfis que revertem mesmo, convertem em clientes, e aí você vai ver advogado que tem a cor pastel, tem advogado que tem lá o vermelho com roxo, tem advogado que o perfil você olha, você é uma bagunça, tem outro que é organizado, outro é xadrez, outro é... Gente, isso eu acho que é uma coisa que você tem que ver o que faz sentido para você, né? E aí a questão da essência, né? Do que te faz único. Qual é o teu diferencial? A gente tem, acho que mais do que nunca na rede social, para você, de repente, se sobressair ou ter algum resultado, você precisa disso, né? E aquela questão de você olhar para o colega e falar, nossa, ele está fazendo isso. Aí você pensa, poxa, por que eu não tô? Eu quero fazer igual. E aí não dá certo. Né? Se você não está ali ainda, é porque, de repente, não é para você estar ali, né? Você ainda tem outras coisas para aprender, o teu caminho não é aquele, né? Não adianta você querer copiar o vizinho, você pode modelar, você pode se inspirar. Copiar, você pode até tentar, mas você não vai conseguir, porque cada ser é único, não tem como, né? Você não vai conseguir pegar a essência da pessoa e fazer igual, não dá, né? Eu vejo muito isso. E eu acredito muito que as pessoas, elas têm o seu lugar, né? Claro que pode ter mais de um lugar, né? A gente também sai da faculdade achando que, você é advogado, só posso ser advogada. Não, a gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que pensar que a gente pode
fazer, o Rony colocou, ser natural é a melhor opção. Sim, sempre. Porque o que é forçado e o que não é seu não se sustenta, não vai se sustentar. Não adianta você querer encarnar um papel ali que não é você, né? Isso não funciona em lugar nenhum, e acho que na internet muito menos, né? E eu acho que essa questão, a gente tem que se conectar, né, com o que realmente faz sentido para a gente, é um caminho, e não esquecer de aproveitar o caminho, né? Eu falo que eu me divirto, assim, com algumas coisas que eu faço, eu gosto muito de aprender, de colocar em prática o que eu aprendo, vídeos e algumas novidades, né? Você falou do TikTok no Reels? Pode, só que, por exemplo, o Instagram, tudo que você colocar, você não pode nem, o pessoal de marketing fala que você não pode nem escrever TikTok que você já ganha um pontinho negativo lá. Você não pode compartilhar de outras plataformas nele, né? Ele tem essas, aí aquela questão, né, do engajamento, não, me fugiu a palavra agora. Fala, tá? Levantou a mão. Bom, só registrando que a doutora Rosani é a nossa musa inspiradora das redes sociais. Olha, eu já dei um upgradezinho, porque ela é maravilhosa, o Instagram dela é show de bola, ela divide, compartilha muito conteúdo, está sempre lá, isso eu acho importante, todos os dias tem algo na página dela, então é sucesso total. Sou fã, somos fãs. E a Tatiana Romano perguntou se você tem alguma cartilha ou algum artigo com orientação para os advogados iniciantes. Olha só que legal, Tati. Olha, muito Por bom, enquanto, também quero. por enquanto a gente pode, aí tem os termos do provimento, código, tudo. Na verdade, até tenho, mas depois a gente pode, pode conversar assim, Tati. Sim, eu acho que isso pode até se transformar e, de repente, não sei se é esse seu plano, mas hoje a gente fala bastante dessa questão de mentoria e, enfim, algo que você possa, de fato, fornecer para as pessoas, porque eu sinto dificuldade de dizer para você que eu vou sentar e ler todo o provimento, a gente não Não, faz isso. A gente é não faz verdade. isso. Então, nada como ter uma pessoa especialista para falar: olha, gente, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui é desse jeito, faça da forma como você quiser, como a gente aprende, né, Rô? A gente mostra o caminho e as pessoas tomam Sim. as decisões, mas seria muito interessante trazer esse lugar aí de mentora, não só para os iniciantes, tá? Porque eu não estou iniciante, estou iniciante na vida Sempre, da todos nós. internet. Mas é isso, a gente precisa de fato ter uma referência, alguém que saiba, que entenda para orientar. Então, Na também verdade, eu comecei com uma mentoria, assim, para advogados, é que eu ainda estou estruturando, mas a gente, perfeito. Então, em gente, breve, novidades. sigam isso. Aí eu já falando. Pode falar? Não pode Ah, falar? Pode falar? Não pode falar? você que Sigam está nas redes falando, não sou sociais. eu. Busca lá no Instagram da doutora Rosani, porque ela com Obrigada. certeza vai ajudar todo mundo que precisa ampliar aí esse olhar para o marketing jurídico. Tá, eu estou finalizando aqui, só quero ler uma frase que eu li e eu achei que é muito pertinente, que fala assim: não existe receita pronta, existem ingredientes para você criar a sua receita de sucesso. E é isso, né? A gente tem que colher ali, aqui e ali o que faz sentido para a gente, né? E a melhor propaganda é o cliente satisfeito, não tem outra melhor, né? A gente tem que estar ali, tem que estar tem que ser encontrável, né? O que a gente tem que saber onde que a gente pode ser encontrado. Eu acho que mostrar realmente o que a gente sabe fazer é ótimo, a melhor forma de mostrar que a gente trabalha, né, direito com o que a gente trabalha. Tem uma frase do Philip Kotler, ele é considerado o pai do marketing moderno. Ele fala assim: se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade. Então, mantenha a sua essência e comece. É a minha dica que eu deixo aqui para vocês todos. Para quem não começou, e continue, né? Para quem já estiver aí no caminho.
Isso É aí, isso, gente. Rô. Muitíssimo obrigada. Só antes de finalizar aqui, a Tatiana pediu mais uma dica em relação à Ah, consistência das postagens no Instagram, o que você entende como uma frequência legal? então, sabe o que eu acho, Tati? É assim, ah, não tem o ideal, né? Se você for pegar, é a mesma questão. Se você for pegar o pessoal de marketing, tem gente que fala que tem que ser uma vez por dia, tem gente que fala que tem que ser 3 vezes ao dia, ou Uhum, então 10 posts, 15 stories, 20 stories, eu não sei. Eu acho que você tem que fazer o que você consegue, o que você. E não se forçar, eu acho que o principal, né? é, Quando você começa a se forçar a querer fazer uma coisa, não sai legal, pode ter certeza. Pode ter certeza que você fazer um post por fazer, esse post não vai ter engajamento, não vai ter uhum, curtida, não vai ter sim, comentário, porque essas coisas estão no campo, né? Não tem uhum, como tudo, gente. Não, você não vai fazer lá para cumprir tabela, né? sim, Tem dias que eu costumo postar todos os dias, né? Mas porque eu já consegui chegar no estágio de planejamento. Mas tem semanas que eu não consigo, também não posto todo dia, tudo bem, não tem problema, não vejo problema nisso, né? sim. Mesma coisa os stories, tem dias que eu não consigo nem aparecer, e nem postar nada, e nem colocar bom dia. Então, eu acho que, não, eu acho que isso a gente tem que, não tem assim uma frequência. Claro que você não vai postar um dia e sumir lá por uma semana, 2 semanas, né? Sim, Você tem que, pelo menos, até porque a gente sabe que o Instagram ele entrega mais quando você também participa mais, você, uhum, né, publica mais, ele vai também, porque o Instagram tem aquela questão, né? Ele, não sei se vocês sabem como é que funciona, ele entrega para um público X, se aquele público X reagir, né, curtir, compartilhar, salvar, comentar, ele vai e entrega para outro público um pouco maior e assim sucessivamente. Então, não adianta você também postar uma vez na semana e dali uma semana, 2 semanas voltar lá. sim. E eu vou seguir aqui, vou compartilhar a dica que você me deu. Faça, começa, né? E aí eu percebi que agora fica mais fácil Fica fazer. mais fácil, Antes era sim. mais difícil, era um drama, porque eu estava lá querendo fazer o perfeito e tal. Não que eu faça mal feito, mas que eu não exijo tanto, e aí a coisa vai fluindo mais, e de A repente vem uma autocrítica, né? notícia, autocrítica, exatamente, aí vem uma notícia para compartilhar, e aí vem as lives, e aí o negócio deslancha. Então, essa tua E tá dica fluindo, não tá? Tá tá fluindo, tô fluindo. vendo lá, tô acompanhando. Então é isso, É super legal. gostoso. Ah, isso tem que gostar, né? Eu acho que é aquilo. Sim, Não adianta também você falar assim, vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Gente, é. é aquilo. Você gosta de escrever texto? Vai escrever texto. Tenha um blog, tenha o seu Uhum, perfil do Instagram, sim, que de repente você não coloque muitas coisas, mas para as pessoas te encontrarem, olha, sim, vão ver lá que tem um link para o teu site, para o teu blog, que você de repente consegue colocar mais coisas, né? Eu acho legal. que é uma questão de organização, de planejamento e de gostar, Legal. né? Não tem como. É ótimo. Então, e nisso realmente uma mentoria ajuda muito, porque te direciona, te coloca no lugar certo, mostra essas diretrizes que a gente não sabe. Às vezes, para a gente, é É. mais fácil, né? Quem está de fora olhar e falar assim: caramba, a pessoa é especialista nisso. Olha, Uhum, que ela pode fazer isso, isso, isso. A gente, às vezes, não consegue ver, sim, né? é isso mesmo. Pessoal, alguém tem mais uma pergunta? Nossa, eu falei, gente. Ah, Agora Rô, pode. arrasou muito. Muito bom. Bom, estão todos quietinhos, acho que estão todos contemplados com a sua fala brilhante. Então, eu vou agradecer mais uma vez essa palestra maravilhosa. Muitíssimo obrigada, Rô. E a gente percebe que foi leve, porque é algo que você faz com amor. Então, tudo que você falou é de fato o que você transmite, é de fato o que você faz. E, bom, eu sou fã mesmo. Obrigada, amiga, mais uma vez. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui conectadas e as pessoas que depois irão assistir também. Essa palestra vai ficar gravada no YouTube da comissão, Comissão de Direito Sistêmico, OAB Santos. Temos também o Instagram, nos sigam no Instagram. E até a próxima, que será em agosto. Não,
no último, deixa eu, para não falar errado, no dia 24 de agosto, a palestra com a doutora Tatiana Riesco, e ela vai falar sobre justiça restaurativa. Rô, muitíssimo obrigada. Vou passar para você as últimas palavras, aí depois eu finalizo aqui. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de falar, e realmente, se deixasse, acho que eu adoro falar sobre isso, gosto muito eu gosto das redes sociais, sempre gostei, né? Gente, eu tô vendo aqui muita gente, agora que eu abri aqui para ver quem é que tá aqui, porque eu não tinha aberto, não. Agradecer a presença de todos aí, olha, a Simone, a Ana Paula, a Olivia, então a Tatiana, o Rony, a Claudinha, a Gustavo, a Tati, os meus meninos ali, marido, minha irmã, minha mãe, olha só quanta honra. Obrigada, gente, muito obrigada aí pela presença, espero que tenham gostado mesmo, e eu fico à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar. Obrigada. Obrigada, até a próxima.